Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Bom, agora nós vamos falar sobre os depósitos deltaicos, tá? Os reservatórios gerados em ambientes deltaicos. De uma forma geral, né, os outros depósitos, os outros reservatórios, nós escolhemos um de cada ambiente deposicional. Então, aqui no ambiente costeiro, temos uma aula sobre os depósitos fluviais, outra aula sobre os depósitos costeiros litorâneos, tá? Aqui, essa aula será sobre os depósitos deltaicos e depois nós falaremos sobre os depósitos turbidíticos. Os depósitos deltaicos, eles ocorrem próximo, né, a uma parte no ambiente costeiro e principalmente ao longo da plataforma brasileira. Vocês que já fizeram geologia marinha costeira, vocês se lembram dessa subdivisão, né? A plataforma, a quebra da plataforma, o talude continental, o sopé continental e a planície abissal, tá? Os depósitos deltaicos ocorrem aqui próximo ao meio ambiente costeiro e na plataforma, ao longo da plataforma, e após a quebra da plataforma, como a gente viu também em bacias, né, em sísmica, com a queda do nível do mar, com a diminuição do espaço de acomodação, tá, que é a queda eustática do nível do mar e, ao mesmo tempo, a subsidência. Então, nós temos a deposição dos sedimentos diretamente no sopé continental, gerando os depósitos marinhos profundos ou depósitos de turbiditos, tá? Então, hoje a aula será sobre os depósitos deltaicos, ok? Então, aqui é uma outra perspectiva para vocês verem, né? Nós temos vários tipos de reservatórios se formando em vários ambientes deposicionais, mas aqui para o ADE nós selecionamos somente 4 para vocês trabalharem, né? Nós temos os depósitos glaciais, os ambientes glaciais, os ambientes de leque aluvial, os ambientes lacustres, continentais, os ambientes eólicos, que a gente viu um pouco em bacias, né? Na alceia de bacias, os depósitos fluviais, entrelaçados, né? E meandrantes. Aqui na plataforma, né? Ao longo da plataforma, nós veremos os depósitos deltaicos. Aqui, os ambientes costeiros, laguna, ilha barreira, estuários, litorâneos, etc. E depois, quebra do talude, quebra da plataforma, talude, sopé continental. Aqui, os depósitos marinhos profundos, ou de leques submarinos, também é o nome, ou depósitos de turbiditos. Ok? Aqui são depósitos de leques aluviais. Aqui, leques
porque ele tem esse formato de leque, submarinos. E também leques eutaicos, tá? Então são diversos nomes que vocês vão encontrar na bibliografia. Então vamos ver os sistemas eutaicos. Os sistemas eutaicos, eles são compostos por uma planície deltaica. Grande parte dela é o que a gente explicou na aula de sistemas fluviais. E aí nós temos a frente deltaica ou barra de desembocadura. E prodelta. E a gente vai ver um pouquinho das características sedimentares e de geometria que tem os diversos tipos de deltas, também em função de processo de sedimentação, granulometria e profundidade de lâmina d'água que eles são gerados. Então, o delta é uma área onde muitas vezes o rio despeja o sedimento, né? E quando ele encontra um corpo d'água, seja ele lacustre, seja ele marinho, né? Esse sedimento, ele dispersa, ok? E ele forma uma deposição numa geometria semelhante à letra grega delta, tá? Mas também ele é conhecido, como eu falei lá atrás, leque deltaico, tá? Então vocês vão ver várias denominações semelhantes ao termo delta, tá? Então aqui temos um exemplo de um rio entrelaçado, né? Encontrando um local, né, que vocês vão ver mais para frente, a planície deltaica. E aí, quando ele entra no ambiente marinho, ele forma, tá vendo, as plumas de sedimentação no formato de, de delta, né? Então aqui, a planície deltaica, essa região onde se desenvolve, onde são depositados sedimentos num contexto de fluvial, né? Então nós temos aqui as barras dos canais, se for meandrante, barra em pontal, se for entrelaçado, né, tem aquelas barras de areia que eu expliquei na aula, os depósitos de planície de inundação, depósitos de rompimento de dique marginal, meandro abandonado, né? Próximo a, a, ao mar, nós vamos ter a área da baía interdistributária, vamos ver mais para frente. E aí nós temos o delta, que vai compor principalmente os sedimentos mais arenosos e quanto mais distante, já dentro do corpo aquoso, seja marinho, seja lacustre, mais distante da entrada do sedimento nesse corpo aquoso, nós temos o prodelta. Tá? Se fizermos um corte nessa direção, veremos a seguinte seção. Essa região sendo descrita como barra desembocadura ou frente deltaica. Essa região aqui, prodelta. E essa região aqui que vai avançando, deixa eu escolher uma outra caneta, que vai avançando, como a gente viu
em bacias, como a gente viu em sísmica, é a planície deltaica, tá? Por quê? Porque esse sistema é um sistema progradante, progradacional. Progressivamente, temos a diminuição do espaço de acomodação, tá? Por isso, todo esse sistema é progradacional. Então, aqui a gente tem novamente, né, os elementos arquiteturais principais. São a barra desembocadura, ou a frente deltaica, o prodelta, e dentro da planície deltaica, temos os mesmos elementos arquiteturais, né, que vimos no sistema fluvial, mais essa região, né, que ocorre entre os distributários dos deltas, a baía interdistributária. Então, esses são os principais elementos arquiteturais que vocês têm que saber para entender os artigos que vocês estão lendo e para entender como que os sedimentos se distribuem, de que forma e qual a previsão de quais características eles vão ter em cada elemento arquitetural do sistema deltaico, tá? Então, isso aqui é a sísmica mostrando, né, somente o intervalo de barra desembocadura, frente deltaica, intervalo de prodelta, intervalo de o elemento arquitetural de planície deltaica. Lembrando que ela se divide em outros elementos arquiteturais que a gente viu lá atrás. Então, os elementos arquiteturais da planície deltaica, lembre-se, temos aqueles canais distributários, os rios, a planície de inundação, então tá aqui os canais. Nesse caso, o canal é um canal de rio meandrante. A construção dos depósitos de Barra em Pontal, que a gente já viu lá atrás. Os levis, né, dos dois lados, que são os diques marginais. A planície de inundação. O crevasses play, né, que são os depósitos de rompimento de dique marginal. Ok? Então, vocês vejam que tudo isso faz parte da planície deltaica também. E as baías interdistributárias. Então, elas são geradas principalmente em deltas dominados por marés e rios, e a gente vai ver mais para frente qual que é a diferença de um com o outro. E geralmente são águas rasas protegidas de ondas, ou seja, a sedimentação, né, ela tem uma baixa energia, né, os agentes que transportam e depositam os sedimentos lá. Então, a tendência é se concentrar nessa região de baía interdistributária sedimentos de granulação fina, areniscos finos ou calcário de granulação fina, etc., com estruturas do tipo climate ripples, do tipo laminação cruzada, e pelitos, adigelitos, siltitos, etc., né? Então, essa região, a tendência é se tornar um selo, né, pessoal? Ok? Essa região a gente já viu em fluvial, né? Peço que vocês vejam, mas o que vocês viram principalmente está nos artigos, está principalmente contido nessa região, tá? Então eu peço para que vocês vejam também a aula de fluvial. E a barra de desembocadura é o sedimento, né, de carga de fundo, sedimento arenoso, cascalhoso, dependendo do que o rio conseguir transportar. E
Então a gente vai ter nessa região da barra desembocadura a tendência de ter a sedimentação de arenitos, de arenitos ou calcários, o que for material, né? De granulação mais grossa, né? Porque ele faz parte da porção proximal da onde, né? Próximo da desembocadura do rio. E mais para frente, conforme ele vai transportando, né? Ele vai depositando a granulação cada vez mais fina, né? Dentro desse local, né? Da barra de desembocadura, é possível se formar alguns canais distributários também, onde eles, lembra que eu falei lá atrás que como é um sistema progradante, ok? Então no primeiro momento ele está no intervalo e aí ele deposita a barra desembocadora e aí o sistema todo, né, prograda por cima, então ele vai depositar cada vez mais para frente, ok? E formar o delta, ok? É claro que isso aqui ele vem erodindo e deposita cada vez mais para frente. E quem traz esse sedimento, né? Vamos fazer um 3Z aqui. É o rio. Então ele vai cada vez mais avançando, né? Vamos colocar aqui os estágios. E depositando os estágios cada vez mais para frente. Então, são esses canais distributários que a gente vê aqui que vão cada vez mais, por estágio, depositando os lobos deltaicos, as frentes deltaicas, tá? E se ele está depositando aqui e ele não consegue mais jogar o sedimento arenoso aqui, então ele é abandonado e ele migra para outro local. E por aí vai. Então esses são os canais distributários dentro do ambiente deltaico, que vai erudindo a barra desembocadura, tá? E o prodelta, como eu falei lá atrás, são aqueles sedimentos mais distais, já dentro do corpo d'água também, assim como a barra desembocadura, ok? E ele tende a concentrar sedimentos de granulação fina, muito fina, como silt, argila, ok? Então, lá atrás, enquanto a barra desembocadura, ela tende a se tornar, se der tudo certo, se não sofrer muita cimentação, se não tiver muita argilosidade, ela tende a se tornar um reservatório, enquanto o prodelta tende a se tornar um selo, ou, dependendo se a gente tiver, né, a concentração de de uma quantidade de matéria orgânica, pode se tornar uma rocha geradora, ok? Então, esse aqui é um exemplo dos depósitos arenosos da barra desembocadura, tá? Arenitos, geralmente com estratificação cruzada canalada, ou estratificação cruzada tabular. E esse de baixo, tá vendo aqui? São as rochas que podem classificar os depósitos de prodelta. Então, vocês vejam que essa camadinha, veja que é centimétrico, tá, pessoal? Essa camadinha aqui é arenosa, essa mais escura, argilosa. Arenosa, muito fina, argilosa, argilosa, argilosa. Essa mais escura, tá vendo? Então, vocês vejam que aqui nunca a gente vai ter chance de gerar um reservatório. Aqui sim, né? Aqui não. Aqui vai ser o selo, ou se for bem argiloso, etc., né? Todas aquelas características que a gente viu na geradora, ou geradora. Ok? Uma coisa que acontece muito em Prodelta e é observado tanto no poço quanto no testemunho são essas estruturas, né, deformadas, que são as estruturas de slump, tá vendo? Por quê?
Lembre-se, a gente está depositando o sedimento na plataforma que tem uma certa inclinação. E a vinda do sedimento, né? Ele vai sendo empilhado, só que ele chega a atingir um certo grau de inclinação que às vezes ele escorrega, não aguenta e gera essas camadas convolutas. Essas camadas convolutas, né? Ou slump, é observado tanto em escala de testemunho, em escala de poço, quanto. Vamos voltar lá atrás. Opa. Quanto na escala sísmica, tá? Então, tem diversas escalas para se reconhecer. E uma das faces, vamos dizer assim, é uma das faces que são indicativas de ambiente deltaico. Ela também pode ocorrer em ambiente turbidístico, mas ela é muito frequente em sistemas deltaicos, tá? Então, é uma das faces sedimentares que ajuda a caracterizar esse ambiente. Então, nós temos aqui, né, a progradação das sucessões deltaicas com a progressiva diminuição do espaço de acomodação, ok? E, com isso, todo o sistema de planície deltaica e prodelta, desculpa, barra desembocadura, ele vai cada vez mais progradando para dentro da bacia, tá? Então, esse aqui é o prodelta. Então, o que acontece? Nós temos que esse segmento é mais antigo que esse segmento, que é mais antigo que esse segmento, que é mais antigo que esse segmento, que é mais antigo que esse segmento. Lembrem-se das aulas de bacias, das aulas de sísmica, ok? É muito importante caracterizar o ambiente deposicional, por quê? Lembre-se, se eu tiver um poço aqui, e se eu tiver um poço aqui, e se eu tiver depósitos de planície deltaica aqui e planície deltaica aqui, vai ser muito difícil eu correlacionar. Eles podem ter até, se eles tiverem essa progradação, eles podem ter até uma interconectividade, né? Mas esse reservatório aqui, ele tem em idade e gênese, é um pouco mais anterior que esse depósito aqui, tá? E a gente vai ver isso mais para frente. Bom, e os tipos de deltas, né? Nós temos diversos tipos de deltas que podem gerar tanto o acúmulo de sedimentos diferentes como a geometria diferente, tá? Então, a gente pode classificar eles em função de serem gerados, né, só pela influência da desembocadura do sedimento dos rios, ou por serem retrabalhados posteriormente, né, por marés ou por ondas. Nós temos a classificação de deltas em função do tamanho predominante dos grãos e a profundidade, né, da lâmina d'água em que esses depósitos deltaicos foram gerados. Então, a gente tem três tipos aqui: deltas dominados por ondas, deltas dominados por rios e deltas dominados por marés, tá? Nos três, o rio, ele traz todo o sedimento até o corpo d'água, ok? Só que depois, o que acontece para gerar a geometria dos corpos deltaicos vai depender se for uma costa dominada por onda, se for uma costa dominada por marés, ou se for uma costa que não tem ação de ondas, ou ela não influencia, ou de marés, mas
somente a desembocadura do rio promove a deposição dos sedimentos no ambiente deltaico. Então tá. Então, por exemplo, temos um exemplo de delta dominado por rio, o exemplo do rio Mississippi. Então, ele é progradante, né? Tem todo o sistema de planície deltaica, e quando ele entra, né, no corpo d'água, ele deposita os sedimentos com esse formato de delta, tanto na barra de desembocadura quanto no prodelta, tá? Então, a gente tem uma melhor preservação dessa forma dos canais arenosos, né, os canais distributários, depois, que vai lançar cada vez mais para frente os outros lobos deltaicos, tá? Na planície deltaica também a gente vai ter os depósitos de overbank, depósitos de crevasse splay, etc. As barras de desembocadura, né? Elas vão ser pouco retrabalhadas por ondas e marés, então elas vão preservar esse formato, né, de delta. Pode ter aquela deformação sedimentar em função, né, do slump, escorregamento, né, dos sedimentos, e os pelitos, né, vão se concentrar aqui no prodelta. Então vocês vejam aqui que no delta dominado por rio, o que acontece? A geometria dos lobos, e se eles vão ficar ou não interconectados, vai depender muito dessa dinâmica da avulsão do rio. No primeiro momento, olha, ele pode estar aqui, depois ele pode mudar para cá e desembocar aqui, depois ele pode mudar para cá, desembocar aqui. Então, esse jogo, ele vai sendo ditado, vamos dizer assim, dirigido em função do preenchimento em determinada região. Se ele não consegue mais desembocar aqui, e pela avulsão do rio, ele passa a desembocar em outra região, tá? Então, vocês vejam, se isso estiver interconectado, a gente tem várias geometrias de possíveis reservatórios, né? Essa geometria a gente também chama de lobo ou lobus deltaico, tá? Então tá aqui um exemplo, né? A vinda do rio e a desembocadura dele aqui nessa região. Vocês vejam que aqui, ó, ele tem toda essa área de influência. Então vocês vejam que a grande parte está aqui próxima à desembocadura, né? Próxima à entrada do rio no corpo d'água. E aqui mais para frente tá a fração mais fina. Então a tendência é na porção mais proximal, onde fica mais próximo as areias, os cascalhos, virar um reservatório, e aqui mais distante virá acumular sedimentos que futuramente irão virar selo ou rocha-fonte. Então, a gente dando um zoom daqui, né? Vamos apagar aqui para vocês verem. Dando um zoom daqui, é possível se verificar o seguinte: vocês vejam que o rio, ele foi progradando. Ele veio, depositou aqui. Depois andou, depositou aqui. Depois andou, né? E aí ele vai depositando, tá? De uma forma geral, né? A barra desembocadura, né? Do rio, como eu desenhei lá atrás para vocês, se a gente for estudar no análogo de reservatório, é possível separar aqui em mais claro a barra desembocadura, né? Então, nesse período, enquanto ela depositava aqui, a porção mais fina depositava o prodelta,
né? O prodelta concentra a granulação mais fina. Depois nós temos esse segundo sucessão. Aí nós temos, deixa eu ir alternando as cores, né? Esse depósito. Depois esse seguinte, né? Com uma deposição mais da barra desembocadora aqui. Desculpa, do prodelta aqui. E aí vocês vejam que a deposição foi nesse sentido, sendo essa porção a mais antiga, depois essa segunda, essa terceira, quarta, quinta. Então vocês vejam que quando eu desenho assim uma coisa, né, bonitinha, isso é modelo, tá, pessoal? Porque na vida real, como esse análogo de modelo, né, ele é mais complexo. E aí o que acontece? Aqui em cima, o que eu tenho? Que atravessa tudo. A planície de inundação. Tá? Com os seus depósitos e elementos arquiteturais, os depósitos fluviais, nananã, ok? Então, se eu fizer um poço aqui, e se eu fizer um poço aqui, eu sei que esse grupo de, né, de sedimentos são mais novos em idade do que esse grupo aqui. E eu sei que muitas vezes eu posso ter barreiras, né? Barreiras sedimentológicas, né? Como uma película ou um nível intercalado de prodelta, né? Que vai prejudicar muito a interconectividade desses dois reservatórios. Então, eu sempre tenho que estudar muito bem o que eu tenho aqui entre esses dois poços, tá? E por isso eu preciso usar o modelo. Então, aqui tem um exemplo, né? De uma barra desembocadora, um análogo de afloramento, onde na barra desembocadora nós temos arenitos médios, nesse caso está mais ou menos bem selecionado, com estratificações cruzadas de grande porte e acanaladas. Temos aqui alguns intervalos aqui na base, com um arenito muito fino, com Kleber Ripple de corrente, né? Então aqui poderia ser o finalzinho do prodelta e o avanço da barra desembocadora para cima do prodelta. Ok. Aqui para vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é o arenito médio, com estratificação cruzada canalada. E aqui, esse intervalo aqui, é o arenito fino com climbing ripples. Então vocês vejam que ao longo, né, também dessa barra desembocadora aqui, nós podemos ter alguns intervalos aqui com arenito com climb ripples, tá? Então, isso aí pode ser um intervalo de material um pouco mais argiloso, né? E com uma permeabilidade pior do que esse intervalo aqui com menos argilosidade. Ok? Aqui, ó, aqui tá o detalhe da climb ripple, né? Arenito muito fino com climb ripple, tá? Que é esse pedaço aqui. Todo esse pedaço aqui interno de baixo é esse arenito fino aqui que está em detalhe com climb ripple. E aqui os arenitos de baixa desembocadura com estratificação cruzada canalada. Então, se você fizer um raio gama, eu posso ter, pela composição, se ele for menos argiloso e ter principalmente quartzo, e um feldspato não potássico, etc., então eu posso ter alguns baixos valores de raio gama e aqui uns valores maiores de raio gama em função desse material argiloso que se deposita junto com arenito muito fino, síltico às vezes, e pouco argiloso de climb ripples, tá? Os deltas dominados por ondas, né?
O que acontece? A costa é dominada por onda, então lá nós víamos que o rio Mississippi vinha e fazia, largava o sedimento, né? E ele formava a barra desembocadura e o Prodelta, ok? Aqui não, aqui o Rio Paraíba do Sul, ele chega na costa, o que a onda faz, né? Ela remaneja ela remaneja e seleciona o sedimento. Então, essa construção de praia aqui foi construída porque ela selecionou o sedimento que vinha aqui, areia, e ela ia organizando aqui na praia. Aqui de cima, quem organizou foi o sedimento que veio de norte, tá? Então ele foi organizando aqui também. Por quê? Porque quando o rio, né, saía aqui e a onda remanejava o sedimento que ele trazia, ele também servia de barreira hidráulica para a onda que estava trazendo o sedimento lá do norte. E aí a areia também ia sendo depositada aqui nessa parte mais de norte, tá? Então por aí você já vê. Lá atrás, o delta dominado por rio, ele tem uma geometria diferente do delta dominado por onda, ok? Essa é a geometria de mega escala. Então tá aqui as características, né? Então o rio, né? O sistema fluvial da planície deltaica. Então ele tem a geração, né? Não só dos depósitos de barras, né? Mas os depósitos marginais de Levi e esses depósitos também, né? Quando eles conseguem chegar aqui na barra de desembocadura, todos esses depósitos, todo esse sedimento é prontamente retrabalhado, né, na costa, gerando cordão litorâneo. A estação de ondas, ele constrói essa extensa barra de desembocadura. Então, tudo isso, pessoal, é a barra de desembocadura, né, retrabalhada e construída pela ação das ondas, tá? E elas promovem, a ação das ondas promove uma seleção granulométrica. Então, o que acontece? Esse tipo de barra de desembocadura, ele é melhor selecionado, ele tem melhor seleção granulométrica do que o delta dominado por rios, tá? E essas barras bem desenvolvidas, né, fazem os sedimentos da praia nesses corpos alongados e perpendiculares à orientação do canal do delta. Então, o que acontece? São formados corpos, né, de areia na praia, que é a barra de desembocadura, perpendicular ao canal do delta, tá? Em cima deles também se desenvolve aqueles canais distributários, ok? Onde ele vai jogar cada vez mais para frente a barra de desembocadura e a onda continua retrabalhando, tá? E, de um modo geral, os pelitos do prodelta são intensamente biturbados e tem pouca deformação sedimentar, porque sobra bem menos sedimentos, né? Como eles estão sendo todos retrabalhados, né? E não é que nem o rio, o delta dominado por rio, que vai depositando, chega uma hora que ele desestabiliza e deforma também o prodelta. Então esses prodeltas não terão essa deformação sedimentar como os prodeltas dos deltas dominados por rios. E, por fim, nós temos o delta dominado por marés, né? Delta dominados por marés, vocês vejam que o rio também desemboca com sedimentos no corpo aquoso, forma o delta, só que o que o canal de maré faz? Ele avança e divide toda essa barra de desembocadura, ok? E onde tem canal de maré, tem pouca energia
pouca energia, tem material que decanta, ok? Então, nós teremos frações arenosas, intercaladas e cortadas, segmentadas por frações. Deixa eu escolher uma outra cor. Frações não, litologias argilosas, tá? Então, vocês vejam que aqui, essa geometria em forma de leque, ela é compartimentada pelos canais de maré. Ela é retrabalhada e compartimentada pelos canais de maré. Então, a gente tem vários segmentos com uma composição litológica e os canais de marés com outra composição litológica. Então, esse retrabalhamento das barras de desembocadura, são barras de desembocadura, e vocês podem ver aqui, né? Então, digamos que eles tinham esse formato e a maré, a maré retrabalhou todo ele, ok? Segmentando ele, tá? Então, esse retrabalhamento, ele forma barras segmentadas por canais de maré em corpos alongados. Então, nós teremos a geometria do que futuramente pode virar reservatório alongados, tá? Por causa dessa segmentação. Quer dizer, é uma outra geometria, né? Talvez tenha mais dificuldade, né, depois da interconectividade, mas a gente só vai saber, né, dependendo do que a gente tiver nos poços. Então, esse sedimento arenoso da barra desembocadura se concentra também no canal distributário e nas barras de desembocadura. Também vai ter os canais distributários aí, lembre-se. São sempre depósitos progradacionais, em que eles vão cada vez mais para frente gerar os seus depósitos deltaicos. Tá? Então, os sedimentos arenosos se concentram nos canais tributários, nas baías desembocadoras modificadas pela maré, que possuem estratificações cruzadas e películas de lamas, né? Então, a concentração aqui são de material provavelmente arenoso, né? Com estratificações cruzadas, acanaladas, tabulares, etc., dependendo, principalmente acanalada, né? E conforme a maré sobe, né? Então, tá a barra desembocadura. Conforme a maré sobe, ela consegue decantar em cima da barra desembocadora também uma película de argila. Aí ela desce, a barra desembocadora continua a depositar. Então, diferentemente da barra desembocadora, né, do rio, em delta dominado por rio, ou a barra desembocadora do delta dominado por onda, né, a de maré, ela vai ter esses intervalos milimétricos, né, de heterogeneidade que pode também atrapalhar toda a recuperação do hidrocarboneto. Deixa eu ver. Tá. Então, a planície deltaica também possui canais que podem ter influência de maré e como enchentes de marés, alternando com descarga dos rios. Então, vai ter estratos com areniscos com cruzadas, estratificações cruzadas, também com esses mud trape, essas películas de argila, tá? Então, aqui temos um exemplo, né, da barra desembocadura. Então, tá aqui a barra desembocadura, mais em branco, e o prodelta aqui, mais em cinza. Você vê que a divisão dos corpos arenosos está bem maior nesse ambiente dominado por marés do que nós tínhamos aqui nesse ambiente dominado por ondas, tá? Ambiente deltaico dominado por ondas em comparação ao ambiente deltaico dominado por marés, ok?
Então, aqui é um exemplo de frente. Quando a gente desenha, né? Vocês vejam que isso aqui está numa escala exagerada. Porque, na realidade, se você vê de perto, ele parece que é plano paralelo. Mas a gente sabe que essa deposição, ela teve esse tipo de inclinação, tá? É que aqui é tão baixa a inclinação que aqui na vida real, vamos dizer assim, no afloramento, no análogo, ou mesmo no reservatório, como é de grande escala, a gente não consegue notar. Então, se a gente chegar com uma escala de perto, parece que ele é plano paralelo. Mas em grande escala, ele tem essa variação aqui, tá? Essa inclinação dos corpos arenosos. Aí aqui a gente pode ter estratificação cruzada, alguns intervalos com laminação cruzada, arenito muito fino com laminação cruzada, etc. Então, aí nós vamos ter o tipo de delta em função da sua granulometria também. Então, digamos, vamos trabalhar só com delta dominado por rio, ok? E toda a composição granulométrica desses deltas vai depender muito da carga que o rio consegue carregar, ok? Então, se o delta é de uma granulometria fina, o rio, ele está numa topografia tão baixa, uma vazão, né, tão baixa também, que ele está carregando principalmente arenito fino. Então, ele consegue formar uma barra de desembocadura pequena em relação ao sedimento, né, que ele carrega, que é principalmente sedimento em suspensão, que é o sedimento argiloso, ou siltito, né? Siltito não, é síltico, né? E aí ele forma uma área de prodelta muito maior do que o do delta, o da barra desembocadura. Então, a areia se concentra principalmente na planície deltaica, né? Aqui, ou no rio, ou no crevasse splay, ou nos diques marginais, né? Ou nos canais e levis. Vai se formar pequenas barras desembocaduras arenosas e a frente deltaica apresenta depósito de granulação fina e, principalmente, o prodelta tende a ser predominantemente argiloso, tá? Mas vocês vão ver como é que está nos artigos que vocês estão lendo, tá? Por isso que cada reservatório, quando se define um modelo, tem que se definir como é que é a característica dele, granulométrica, de seleção e arredondamento dos grãos, que tipo de composição, se há cimento, se há argila, que tipo de argila, e por aí vai. Granulometria mais grossa, né? Então, quando principalmente a gente está próximo, né, a áreas mais elevadas, ok? E essas áreas elevadas estão próximas a corpos d'água, importante. Então, todo esse alto declive, ele consegue fazer com que a descarga consiga carregar do rio seja alta e consiga carregar diversas granulometrias. Então, a barra desembocadura dele tende a ser bastante ampla, né? Uma área bem maior do que do arenito fino lá atrás. Então, esses rios, né? Ou esse tipo de delta, ele pode vir a partir de um leque aluvial. Lembra lá atrás que eu dizia um leque aluvial para vocês? Ou depósitos de enchente lençol, que é do leque aluvial, e que quando entram no corpo d'água geram fandeltas. Esse é o termo utilizado para depósitos de leque aluvial que são subaéreos quando entram em corpo aquoso. Então ele muda o nome para fandelta. Ele gera grande quantidade de sedimento de carga de fundo. Carga de fundo o que é? É todo sedimento de granulação grossa, né, tirando silt e argila, que é transportado por saltação e rolamento, tá? E extensas barras desembocaduras conglomeráticas proximais e é mais conglomerático aqui, próximo à desembocadura, arenoso, e ele vai cada vez mais afinando, né? E ele forma um prodelta pouco expressivo, tá? Isso se eu conseguir trazer a argila também. Bom, no ambiente marinho também tem, no ambiente lacustre também tem a fração argilosa e síltica para formar o prodelta.
Então aqui tem não está muito bonita essa foto, mas é um depósito de fan delta, né? Que os classos, mais ou menos esse tamanho. Tá aqui, tá? Aqui tem uma escala de martelo, para vocês terem uma ideia. Tem uns 30 centímetros esse martelo. O tamanho desses blocos que o rio trazia e formou esse delta, esse fan delta. Com relação à profundidade da água, nós temos delta de águas rasas. Então, delta água, quer dizer, a declividade não é tão alta, né? Então, são gerados em águas rasas. Deixa eu marcar de uma outra cor aqui. Ok? Então, nós temos a geração de uma extensa área de planície deltaica, boa de frente deltaica, ok? Também grandes taxas de progradação, então tudo isso tende a migrar ao longo da evolução da bacia, ok? E também pode, né, ser uma costa dominada por onda maré também. Então, nós teremos aquele exemplo lá. Também teremos o desenvolvimento de uma área boa de prodelta também. Deltas em águas profundas. O que são as águas profundas? Se nós temos um declive muito alto, quer dizer, nós só teremos o desenvolvimento do prodelta e da base desembocadura numa área muito pequena. Então, vocês vejam que os corpos que futuramente podem virar reservatórios ficam muito pequenos. Uma área de prodelta, né? E depois, esses depósitos, né, dependendo do declive, né, se for uma água muito profunda, pode, ao invés de se tornar delta, se tornar depósitos de turbiditos, tá? Que a gente vai ver na outra aula. Nessa região, a área para ação de ondas em tempestades é menor, como nas outras que a gente mostrou, que a gente não vai ter muito retrabalhamento por ondas e marés. E essa inclinação, né, tão alta e, dependendo da profundidade, a gente pode gerar aqui embaixo correntes de turbidez e gerar depósitos de turbiditos. E daí são outros reservatórios, tá? Tem um reservatório no Nordeste, na Bacia de Sergipe, e que ele tem exatamente esse modelo, né? A parte proximal, né, foi gerada nesse contexto, ok? E o declive era tão alto que ele gerou os depósitos de turbiditos aqui, tá? E aí o que acontece? Hoje são esses reservatórios aqui que são explorados e produzidos nessa região, tá? Próximo é Bacia de Sergipe, acho que é próximo de Aracaju, tá? Aqui tem o delta do tipo Gilbert, esse é um clássico, né? É aquele que eu mostrei lá atrás para vocês. Então, os sedimentos têm granulação grossa, muito grossa. Ele tem uma inclinação muito alta, então ele pode ser depósitos de rift, né? De bacias do tipo rift. Então, ele vai ter essa subdivisão de top set, fore set e bottom set, que geralmente está associado à planície deltaica, barra desembocadura, e prodelta, tá? Então, no bottom set, areias finas, muito finas, silt, argila, pode vir alguns seixos, né? Perdidos, gerados pela corrente de turbidez, porque a inclinação é muito alta também, tá? E predomina material de decantação, material argiloso, tá? Aqui são depósitos cascalhosos arenosos, né? E aqui rios entrelaçados subaéreos, influenciados por marés, tá? Então aqui são braided. Braided é o nome em inglês. Braided River é rios entrelaçados. Então aqui tá se a gente fizer um corte transversal, o top set
vai equivaler à planície deltaica, a evolução da planície deltaica, a progressão da planície deltaica, o forset, né? Vocês vão ver muitos termos, né, nos artigos, né? Forset, tal, que é a barra desembocadura, e o bottom set está associado a, ao prodelta, ok? Então, lembrando lá atrás, no primeiro estágio, nós temos a planície deltaica gerando a barra desembocadura e gerando o prodelta. Isso vai evoluindo no segundo momento. E por aí vai, tá, pessoal? Então, vai ser muito difícil fazer essa correlação horizontal entre poços. Porque esse segmento, ele pode vir com uma certa composição, granulometria diferente desse outro segmento, tá? Aqui vocês podem ver com mais calma depois, né? A relação da granulometria com o tipo de delta. Aqui são os tipos de deltas existentes, né? Depois vocês podem ver melhor. Então, os que vão ter maior mistura de silt e argila, e os que terão principalmente maior granulometria, como cascalhos, seixos, etc. A seção colunar, né? Então, se a gente fizer um poço, né, a gente pode encontrar depósitos de prodelta, depósitos, né, progradantes, né, de arenito fino com estratificação cruzada, acanalada, nananã, cada vez mais engrossando, ok? E depois desse delta abandonado, voltam. Começam os depósitos de planície deltaica, com os elementos arquiteturais de planície de inundação, pode ter alguns crevasses play, né? Alguns rios entrelaçados, ou meandrantes, né, o mais comum, intercalado com os depósitos de planície de inundação, tá? Então, esse intervalo aqui são os elementos arquiteturais da planície deltaica. Barra de desembocadura. E para delta. Quanto mais profundo, a gente vai ver que a fração areia diminui em relação às litologias na fração argilosa. Então, aqui tem a seção esquemática, né? Para cada local do ambiente deposicional aqui. Então, o prodelta tende a ter material mais argiloso, síltico. Aqui a frente deltaica pode começar com material argiloso síltico e gradar para material arenoso, com estratificação cruzada. A baía interdisciplinária, lembra que eu falei lá atrás? Principalmente material argiloso, síltico, mas pode ter algum material arenoso caso o delta também consiga se depositar, a parte de bocadura consiga ser depositada nessa região. Quanto mais próximo, né, do sistema fluvial, nós teremos aquele empilhamento que a gente viu nos depósitos fluviais. Melhor vocês verem lá, naquelas seções colunares. E vamos ver alguns exemplos de reservatórios deltaicos. Então, eles são muito bem vistos e procurados como reservatórios, né? Porque eles têm muitas condições geológicas boas, né, para geração, como camadas, como elementos, né, do sistema petrolíferos da geradora, do reservatório, de armadilhas, etc.
Então, os lobos deltaicos, né, são principalmente reservatórios potenciais, as barras desembocaduras, né, e os sedimentos argilosos do prodelta podem ser tanto rocha-fonte como a selante também deles, né, como a armadilha estratigráfica também. Então, eles fazem um combinado muito bom para se procurar um pleito petrolífero com essas condições deltaicas. Então, além dessas armadilhas estratigráficas, né, além disso, né, ele forma essas armadilhas estratigráficas com a barra desembocadura junto e os canais, né, de distribuição juntos com o prodelta. E essa própria subsidência contínua que está tendo na bacia, né, gera esse aumento da temperatura e essa porção, né, que pode ser selo, começa a maturar e, como ela já está próxima ao reservatório, ela já faz a migração logo do lado, tá? Esse é o modelo, vamos dizer assim, ideal e sonho de consumo para um play petrolífero, porque a gente já tem os reservatórios, a geradora, e a deformação, e a estratigrafia, armadilhas estratigráficas e estruturais, tudo perto, tudo junto. Então, vocês vejam aqui, né, que na barra desembocadura aqui, ou na planície de deltaica, né, é possível ver reservatórios. Aqui, né, podia ser a geradora, né, no Prodelta, com os slumps e tal. E conforme a gente vai tendo a maturação e a migração, ele pode já se instalar no reservatório. Então, aqui nós temos um exemplo de armadilha estratigráfica nos depósitos de canais, do tipo de pinch-out, canal fluvial. Armadilha estratigráfica versus estrutural, porque ele está deformado também no distributário, né? Na barra desembocadura, aqui também, nos canais distributários, aqui na barra desembocadura, ok? E outras deformações também na barra desembocadura que geram armadilhas estruturais, né? Que pode gerar anticlinais que recebem a migração do hidrocarboneto, tá? Não só isso, nesse caso ainda tem a deposição de material argiloso, né? Onde forma os diápiros de argila, né? E aí ele deforma os reservatórios acima, que podem servir de armadilha estratigráfica, armadilha estrutural, desculpa, para acumular o dicarboneto, desde que ele tenha camadas também selantes que vão aprisionar esse sedimento, essa migração e não deixar ela continuar o seu processo de migração, tá? E aí consegue concentrar no reservatório. Aqui tem um outro exemplo também, detalhe da frente deltaica, né? Se a gente fizer um poço aqui, em maior detalhe pode-se ver as litologias aqui mais em cinza do prodelta, que podem ser sedimentos argilosos sílticos, e progressivamente a frente deltaica, né, chegando, que são essas porções aqui, mais amareladas, ok? E finalmente espessando as camadas que futuramente podem virar reservatório. Então, essas são as barras de desembocadura, tá? A frente deltaica, né? Ou lobo deltaico. E esse aqui, embaixo aqui, né? É o prodelta. Tá vendo? Material escuro argiloso, material escuro argiloso. Esse material é arenoso, esse material é arenoso. Vocês vejam que ele tem... Lembra que eu falei para vocês? Vocês vejam que ele tem intercalações aqui argilosas, tá? Intercalações aqui
argilosas que podem trazer uma heterogeneidade para o reservatório, né? Fora a granulometria dele, organização dos grãos, arredondamento, seleção, presença ou não de cimento, etc, etc. Quando a gente fala sobre esse padrão shallowing upward, quer dizer que em direção ao topo, isso é muito comum, né? Nos reservatórios deltaicos, nós temos o aparecimento de camadas mais espessas arenosas, tá? Então aqui a gente tem poucas camadas arenosas, são pouco espessas, predominam as camadas síltico-argilosas, em direção ao topo da sucessão da estratigrafia, né? A gente tem essas camadas mais arenosas. Por isso que tem esse padrão shallowing upward, muito indicativo de depósitos deltaicos e de reservatórios deltaicos. Então, se a gente tiver um raio gama ou um SP, né, quer dizer, uma rocha com água salgada, e se a gente tiver argilo-minerais como a montimorilonita, né, compondo esses folhelhos, nós podemos ter intervalos de raio gama, com valores, né, compatíveis a essa concentração desses minerais de montimorilonita aqui no folhelho. Depois, valores compatíveis, de repente, a um arenito com pouquíssimo, com predomínio, né, de quartzo e pouca concentração de mica ou de feldspato potássico, né? Então a gente consegue ver que também, de uma forma, não é regra, tá, pessoal? É de uma forma geral. O raio gama, a gente consegue ver a presença com esse padrão Shalom e upward, um comportamento, né, das curvas compatíveis a um ambiente deltaico, tá? Mas a gente não pode, alguns autores gostam de atribuir, outros não. Eu, por exemplo, eu não gosto de atribuir o padrão, né, de cada uma desses perfis a um determinado tipo de ambiente deposicional ou reservatório. Por quê? Vocês conseguem ver alguma diferença entre eles, né? Então, muitos já tentaram isso, olhar para o padrão das curvas e dizer, isso aqui é do ambiente deltaico, isso aqui é do ambiente de planície deltaica, isso aqui é de um ambiente costeiro, esse... Não tem, gente. Então, temos que sempre tentar fazer testemunhagem em alguns postos, principalmente os postos pioneiros, né? Se a gente vai fazer 80 postos no reservatório, pelo menos 4, 5, 10 tem que ter testemunho, tem que coletar testemunho, porque a gente precisa olhar para os sedimentos, caracterizar os sedimentos, reconhecer os sedimentos e calibrar, para calibrar as outras curvas, para daí interpretar como é que está nos outros postos, ok? E tentar ajustar um modelo para o reservatório, né? Então, por exemplo, o ambiente deltaico. Nós temos, né, os valores de raio gama e se a gente tivesse que correlacionar, veja bem, olha, até parecia, né? Tem esse intervalo de arenito, depois tem outro intervalo de arenito, né? Até parece, depois outro intervalo de arenito. De repente, a gente até poderia tentar correlacionar de forma horizontal, tá? Se a gente admitir que é um turbidito. Porém, sabendo que é um delta, não, a gente não pode fazer essa correlação horizontal, porque a correlação do delta, lembre-se, cada segmento de planície deltaica, frente deltaica e prodelta, ela é construída dessa forma, tá? E não dessa forma empilhada, ok? Então, esse cuidado vocês precisam ter, tá? Isso eu já mostrei para vocês lá atrás. E aqui é a mesma coisa, né? Vocês vejam que alguns poços
o reservatório, a barra desembocadura pode estar mais espessa e vai ter em outros poços que ela vai estar diminuta. Por quê? Porque ela pode ter essa constituição. Tá, pessoal? Então, muito cuidado na hora de correlacionar poços, tá? Então é isso, pessoal. E até a aula de turbiditos.